qual é a importância, né, de compras inclusivas? Por que isso é uma agenda importante? Por que isso tem se tornado uma prioridade para a empresa? Né? Por que, sei lá, a Mondelez agora tem um programa de compras inclusivas, de diversidade de fornecedores? Porque eu comecei a estudar esse assunto e deu para perceber que isso é uma agenda bem nova e até bem inexistente ainda em vários lugares, né? Parece que é um movimento que está surgindo agora. Queria que você me contasse por que isso agora, o que é que está pegando nas empresas para estar todo mundo falando mais forte sobre isso aí. Quem quer começar? Quem quer começar? Bom dia a todos. Meu nome é Tayana, sou da Rede Mulher Empreendedora e a gente trabalha nessa inclusão de mulheres que empreendem com grandes empresas para fornecimento B2B. Então, por que essa agenda é tão importante? Porque a gente começou a discutir diversidade em outros segmentos das empresas e quando a gente começa a ver nessa cadeia de suprimentos, as mulheres elas não conseguem fornecer para as grandes empresas. Então, as mulheres são o maior número de empreendedoras no Brasil, então a gente tem muitas empreendedoras, mas elas não conseguem chegar a vendas, né? Então, a gente tem um dado da ONU Mulheres que ela fez uma pesquisa que apenas 1% das compras feitas por grandes empresas vem de um fornecedor diverso, ou seja, é um número muito pequeno que consegue fazer uma venda para uma grande empresa, o que é um grande desejo de muitos empreendedores, sejam pequenos e médios empreendedores. Então, por que esse desejo é grande? Ele acontece, mas esse fornecimento ele não acontece. O que tem de impeditivo? Então, começou-se a discutir cada vez mais isso, a importância, e está vindo realmente para cá, para o Brasil. Existem movimentos em outros países que já datam de mais tempo, mas para dentro do Brasil está começando a entrar na agenda das grandes empresas. Então, a gente está vendo esse movimento de uma construção de política de compras inclusivas, de política de compras afirmativas. Quando está complementando uma coisa, eu acho que isso é um tema que no RH, né, já apareceu com muita força. Né? Acho que todo mundo aqui já tem empresas que já possuem a abertura de vagas focadas em inclusão, né? Então a gente já vê esse tema étnico, racial, de inclusão de pessoas com deficiência, né, indígenas, pessoas LGBTQIA+, mas parece que para compras tem agora virado essa chave alguns anos depois. Né? Então também acho que muita ainda se compara, né, e se tenta entender essa velocidade nesses dois movimentos e entender também como compras podem ajudar ou avançar nessa agenda. Mas desculpa, Gabi, você ia falar, eu já me interrompi por conta da minha ansiedade, tá vendo? Imagina, eu sou Gabriela Silva, sou da Afrobusiness Brasil. Nosso fomento é de afroempreendedorismo e intraempreendedores dentro da cadeia de valor, fazendo a ponte de conexão entre o pequeno empreendedor e as grandes empresas. E pegando um gancho da sua fala, eu acho que essa conversa de compras afirmativas para o setor de compras, a diversidade para o setor de compras, ela vem muito quando se fala em cadeia de valor. Então, quando a empresa começa a fazer o desenho de cadeia de valor, é que surge, talvez, a implementação de impacto social dentro pelo caminho do setor de compras. Então, a gente traz a possibilidade do pequeno empreendedor ter o fomento, do afroempreendedor ter essa conexão com as grandes empresas. E, pensando um pouco em dados, nos Estados Unidos, nós temos uma porcentagem de negros de 13%. Se a gente comparar aqui no Brasil, os negros, nós somos 56% da população brasileira. E trazendo isso para o recorte feminino, no empreendedorismo, as mulheres são 46% líderes de negócio à frente e buscando oportunidades e conexões. Então, é extremamente importante o fomento, esses encontros e essa coletividade para complementar essa conversa de diversidade na cadeia de valor é extremamente importante e são passos largos ainda que está sendo dado, né, nessa temática, mas estamos aqui e vamos contribuir para que isso aconteça cada vez mais. E quando a gente fala sobre cadeia de valor, pensem nas nossas organizações, quantas pessoas estão empregadas e qual é o impacto disso nas famílias. E pensem a gente, como negociador, nós compradores, quantos fornecedores nós lideramos e qual é o impacto do número de funcionários que tem nesses fornecedores e na cadeia da família dessas pessoas.
Então, o nosso papel de compras, eu faço muito essa analogia, porque nós somos responsáveis por várias famílias. São várias famílias. O nosso poder de influência é gigantesco. E aí, para falar de números, 2,8 trilhões de dólares estão na mão de mulheres. 85% das decisões de compras estão na mão de mulheres também, fazem parte dessa decisão. 90% das empresas do mundo são pequenas e médias empresas. E por que a gente não tem elas representadas dentro do nosso portfólio? Por que você não tem uma mulher dona de empresa de engenharia fornecendo serviço de construção civil nas nossas grandes empresas? Então, assim, essa chave, essa geração na cadeia de valor, não é porque a gente quer, não é porque a gente acha que é legal o tema. É porque a gente tem que dar papel de influência para quem está influente, para quem precisa ser influente nesse processo. É realmente fazer essa virada do nosso processo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é um movimento para que a gente possa colher bons frutos no futuro. E eu vou começar com uma coisa muito polêmica. E sempre surge essa pergunta e a gente precisa quebrar essa pergunta. Quantos por cento a Mondelez aceita por um fornecedor ser diverso para fazer negócios com vocês no preço? Nada. Não é uma questão de, eu vou deixar um 10% adicional porque a empresa é bonitinha, diversa e eu quero fazer negócio com eles para atingir minha meta. É tipo, o que a Mondelez vai oferecer para essa empresa para ela se tornar competitiva? Qual é o insight que eu vou dar para essa empresa para poder mudar o mindset dela, para trazer proposta comercial? Se a gente parasse e escutasse só um pouquinho do que essas empresas, do que essas empresárias e empresários trazem, são coisas tão simples que para o nosso dia a dia é fácil, mas que para eles muda o cenário do jogo. E vocês sabem muito mais do que eu sobre isso. Muda totalmente. Eu acho que são 3 processos importantes que quando a gente pensa em trazer a diversidade, a gente pensa em mudar a mentalidade, porque assistencialismo é diferente de impacto social. Se eu vou fazer um movimento na minha empresa ou no meu setor de assistencialismo, nós estamos falando de doação de cesta básica, nós estamos falando de doação de sangue, entrega de brinquedo no Natal, nós estamos falando disso. Se eu vou falar de cadeia de impacto social, eu estou falando de cadeia de valor, eu estou falando de gerar impacto em outras camadas, sabe, do ecossistema. Então, eu mudo a minha mentalidade para a ação que eu quero tomar, eu mudo o meu comportamento, então, eu mudei o meu comportamento, então, eu vou tratar aquele fornecedor como uma pessoa que vai gerar impacto para a minha empresa, para a minha organização, na minha cadeia de valor, e aí eu faço uma ação efetiva. Se essas 3 camadas não forem atingidas, nós temos somente um assistencialismo, a gente não tem um impacto de valor social, sabe? Bom, só complementando e trazendo um pouco mais para o que vocês podem fazer para essas empreendedoras. A gente tem na rede um programa chamado RME Conecta, que faz rodadas de negócios entre grandes empresas e empreendedoras. E um dos grandes desafios delas é que, às vezes, elas chegam na negociação, elas mandam todo o material requisitado, só que elas não recebem um feedback, elas não são contratadas e elas não sabem por quê. Elas ficam pensando, será que foi meu preço? Será que faltou alguma documentação? Será que não está competitivo? Então, elas têm uma parcela dessa fatia tão pequena na área de compras com vocês, e quando elas conseguem chegar na parte de negociação, elas já se sentem assim, nossa, consegui chegar lá, então já conquistei um espaço, eles sabem que eu existo, eu estou aqui, eu construí esse diálogo, só que depois elas não têm um feedback do porquê que elas não foram contratadas, e isso gera um impacto muito grande para elas e uma insegurança. Elas pensam, será que o meu produto não está competitivo? Será que é meu serviço? O que faltou para eu chegar lá? Então, o que vocês podem fazer de mão na massa deem feedbacks. Então, não precisa ser uma
política da empresa deem feedbacks, mas vocês mesmos, com uma própria iniciativa, podem chegar lá e falar, olha, o que faltou para você nessa concorrência foram esses critérios ou requisitos. Acho que não precisa abrir tanto, mas só dar esse feedback no que ela pode melhorar. Porque lembrando que vocês sabem de todo o processo de dentro da empresa de vocês, como que funcionam, mas elas não. Então, essa transparência é essencial e é algo prático que vocês podem fazer e não demanda tanta energia. Deixa eu puxar a sardinha um pouquinho para a Lincana, porque é um tema exatamente sobre isso daí que 2 semanas atrás eu estava numa reunião de empresárias com a WeConnect. E é uma rodada de negócio como a Rede Mulher Empreendedora também realiza. E aí dentro da conversa super legal com as empresárias, e uma delas, minha empresa é boa, eu presto um bom serviço, mas eu não entendo porque eu não consigo entrar em uma grande corporação. Existe algo que me trava. Ok, vamos entender. Aí eu usei a plataforma da Lincana para poder fazer análise de risco dessa empresa. E ela saiu como análise de risco E. E aí ela sinalizava. A gente passava num processo de cotação, ela ganhava com o processo de bidding, mas ela não avançava por algum motivo e as pessoas não davam feedback para ela. Dentro da plataforma, e olhando os riscos, a gente conseguia identificar quais eram os pontos que estavam levando ela a uma classificação E. E a única coisa que eu fiz foi isso, foi dar o feedback, isso tá trazendo um ponto e você pode melhorar. Uma semana depois ela voltou e ela tinha ajustado o processo. Fiz nada. Mas para essa empresária, tenho certeza que os próximos negócios, os próximos processos de concorrência que ela irá participar, ela tem muito mais chance de ganhar, porque o ponto que estava deixando ela não seguir em frente foi resolvido. E ela não fez negócio com a Mondelez. Ela não é uma fornecedora minha. Mas é um processo de... O nosso papel não é sobre fazer só negócios, é fazer negócios, é ajudar, é passar o feedback. É um processo como um todo. Isso é legal. Eu nem sabia dessa história, que massa. E eu acho que está muito ligado a essa ideia do gerar impacto, né? Você vai além meramente do, beleza, fecha ou não fecha, coloca na concorrência ou não, mas como você consegue ajudar esse processo a se transformar. E aí eu acho que a parte mais legal, eu acho que vocês já começaram a falar alguns exemplos, são iniciativas de sucesso, né? Eu acho que exemplos sempre ajudam o pessoal a colocar isso mais na prática. Eu acho que o Gilson tem uma visão mais corporation aqui, vocês têm uma visão mais do outro lado do balcão, vamos dizer assim. Quais são as iniciativas legais aí que vocês gostariam aqui de compartilhar com a galera, que vocês têm orgulho e falam, pô, isso aqui deu muito certo, pô, isso aqui tá um case bom aqui para o pessoal conhecer? Uma das ações que a gente realiza na Afrobusiness é proporcionar para a empresa e para o empresário, para o fornecedor em si, a estrutura necessária para dar o match final. Então, eu posso chegar para o Gilson e dizer, Gilson, eu tenho um empreendedor que tem o produto X, mas como que ele fornece para a Mondelez? E aí o Gilson vai dizer para a gente quais são as características daquele setor. E nós fizemos uma ação com um grupo de rede varejista e a dificuldade dos empreendedores em ser prospecção dessa grande rede varejista era justamente o tamanho da demanda. Então, não existia um recorte dentro da empresa que possibilitasse que esse pequeno empreendedor chegasse a ser um futuro fornecedor. Então, qual é o papel da Afrobusiness? É chegar para a grande empresa e dizer, olha, vamos fazer um recorte dentro dessa sua operação. É possível a gente fazer um recorte para que ele atenda não 100 mil, mas 10 mil, já vai mudar e já vai ter um impacto significativo na cadeia de valor desse fornecedor. Então, nós tivemos uma conexão onde o empreendedor ele tem touca de natação para cabelos volumosos. E no começo da operação do nosso projeto, ele entrou na rede varejista, a gente estruturou com as certificações que eram necessárias, que ele nem sabia que precisava, e isso às vezes é um impeditivo que o empreendedor ele não imagina que ele precisa daquela certificação. Às vezes não é nem porque ele não quer, ele quer burlar o sistema, ele não faz ideia de que para fornecer para uma rede varejista ou para uma grande indústria, ele precisa da certificação X.
Então, nós fizemos a certificação, ele iniciou o processo atendendo 10 lojas. Em um ano agora, nós fizemos um raio-x, ele já está atendendo 55 lojas dessa rede varejista. Então, qual que é a ideia? Isso transformou todo um impacto. E olha que a gente está falando de um produto que, para uma rede varejista, para um supermercado, não é um produto, é um produto de oportunidade. Você não entra no mercado para comprar touca de natação, né? Então, imagina, provavelmente o produto dele teve uma grande demanda, existiu uma representatividade e ele conseguiu continuar ascendendo dentro dessa conexão. Então, às vezes, o pequeno empreendedor ele só precisa de uma porta, uma possibilidade, e a gente potencializa socialmente e economicamente aquele empreendedor. Dentre outros cases que nós temos na nossa rede, esse é muito interessante porque é um produto fora da curva, vamos colocar assim, né? Porque se eu conecto com cosmético, por exemplo, que foi um dos produtos que nós conectamos nessa oportunidade. Gabriela, mas todo mundo usa cosmético, então é muito fácil você trazer esse dado. Então, eu deixo esse case porque eu acho que ele é super válido para a gente refletir que existe demanda, sabe? O afroempreendedor, ele não está só em facility, ele não está só em catering, nós podemos encontrar afroempreendedor em qualquer rede, porque a gente escuta também muito assim, mas eu não acho, eu não achei, eu não encontrei, não existe afroempreendedor, então eu não consigo ser uma empresa que atenda a diversidade em compras afirmativas porque eu não encontro um empreendedor. Então existe demanda, gente. Bom, na Rede Mulher Empreendedora, em 2018, a gente fez uma pesquisa com as empreendedoras sobre vendas. A gente faz todo ano e a gente perguntou para elas se elas vendem para grandes empresas e elas responderam que não. E a gente perguntou o motivo e elas falaram, não consigo conexão, tenho vontade, mas não tenho acesso. Então, em 2018, a gente criou esse programa RME Conecta, onde a gente abre as inscrições para essas empreendedoras, a gente seleciona, certifica, qualifica e também faz essa parte de conexão. Então, são empreendedoras que faturam mais de 300 mil por ano, são empreendedoras que não têm nenhuma pendência legal, são empreendedoras que já fazem fornecimento de vendas B2B, então elas já conhecem como todo esse relacionamento com a grande empresa, que a gente sabe que vocês têm esse desafio do lado das grandes empresas, que eu tenho todo um processo de qualificação, de onboard dessa empreendedora dentro do nosso sistema. Então, assim, a gente já facilita essa parte para a grande empresa e a gente faz rodadas de negócios. Hoje, ela é presencial, mas a gente também tem rodadas de negócio online, onde a gente conecta a grande empresa com essas empreendedoras do RME Conecta. E eu acho que existe aquele grande paradigma, as mulheres empreendem na área de conforto e bem-estar, então beleza, culinária, só que elas não empreendem só nisso. Então, dentro do portfólio da RME Conecta, a gente tem empreendedoras que fornecem inox, a gente tem empreendedoras de infraestrutura, a gente tem empreendedora que faz pesquisa, tem empreendedoras que desenvolvem software. Então, tem uma gama de empreendedoras, acho que, se eu não me engano, são 25 empreendedoras que a gente tem no portfólio que oferecem serviços diferenciados para as grandes empresas. Na nossa última rodada de negócios, eu acho que foi em agosto, só uma das empreendedoras ela saiu daquela rodada, ela se conectou com todas as empresas, a gente teve 13 participantes e ela já fornece para 3 empresas. Então, ela já fez o primeiro fornecimento, a empresa gostou e ela já fechou o contrato para 2 anos. Então, eu acho que esse é um case, mas também é uma provocação. É só uma questão de oportunidade, sabe? Então, quando vocês estão fazendo lá, vou fazer uma abertura, né? Preciso de uma contratação. Será que vocês estão olhando também para esse critério de diversidade? Porque ele é muito simples. Às vezes é só chegar e falar, será que essa empresa é liderada por uma mulher? É liderada por uma pessoa negra? De fato, ela é liderada? Então, por exemplo, na RME Conecta, a gente olha se 51% da empresa é pertencente a uma mulher. Para dizer que não ela é dona, mas não está protagonista na empresa.
Então, essa é uma provocação para vocês. Assim, então, participem dessas rodadas de negócios. Nós do RME Conecta vamos ter uma rodada também agora em novembro, dia 8. E não só do RME Conecta, tem outras iniciativas também que estão fazendo essa conexão, e tem conexões locais também. Então, provavelmente na região que vocês têm, tem uma associação que cuida dos fornecedores, que pode fazer a ponte com vocês, e coloquem isso como um recorte, assim, uma meta individual mesmo. Será que desses 3 aqui que eu cheguei, tem alguma mulher? Tem alguma pessoa negra? Que está liderando? Porque geralmente essas pessoas, quando elas já vêm com essa agenda de diversidade dentro da empresa. Então, ela, por ser uma pessoa diversa, ela vai incluir diversidade. Então, a gente fez uma pesquisa com as empreendedoras do RME Conecta, se elas têm diversidade, se elas entendem e como que elas colocam isso para dentro das empresas, da empresa delas. E a gente descobriu que mais de 50% dos funcionários delas estão dentro de políticas afirmativas, sejam porque eles têm algum tipo de deficiência, porque são negros ou porque são mulheres. Então, assim, para além do, eu emprego só mulheres, mas elas empregam também outras pessoas de política afirmativa. Então, olhar para essa compra inclusiva é pensar em todo o impacto na cadeia que vocês estão gerando também, e que às vezes é só questão de oportunidade, né? Não, super concordo com tudo que vocês falaram, e aí trazendo um pouco de case dentro da indústria. O que é que nós conseguimos movimentar nessa agenda? Então, na Mondeliz, a gente dividiu algumas marcas, e essas marcas apoiam algumas das iniciativas. Então, a marca que está presente com a gente nessa caminhada de diversidade e inclusão para fornecedores é Clube Social. Não é por acaso que tem Clube Social dentro da sacolinha de vocês. E aí, no início do ano, nós estivemos em um evento da CUFA, que a CUFA trouxe a São Paulo 300 empreendedores de favelas. Vou chamar favela mesmo, porque vieram de favelas do Brasil. E aí a ideia era exatamente fazer esse processo de conexão. As grandes empresas conheciam o processo de negócio desses empreendedores, deu match e a gente conseguiria avançar. O que saiu dessas conexões? Hoje, se vocês forem no Instagram de Clube Social deu visibilidade para os empreendedores. Então, muitos não tivemos como contratar, mas está lá no Instagram do Clube Social, a empresa falando o que ela é, o contato, o Instagram deles, e Clube Social apoiando a divulgação desses empreendedores. Por outro lado, a gente encontrou a primeira possibilidade de que a gente quer comunicar com os nossos influencers, a gente manda um chapéu, uma bag de uma marca famosa. Por que não fazer com o empreendedor de uma comunidade? Hoje, os press kits que vão para os influenciadores são todos feitos por um empreendedor de uma das comunidades que nós conseguimos nos conectar. A mídia que está na televisão de Clube Social também veio, é filmado em Paraisópolis, os produtores, os atores, tudo é conectado com esse nosso papel de influenciar as cadeias. Então, assim, como a gente também consegue trazer diversidade e inclusão, influenciar cadeias e colocar isso também na nossa história, nas nossas marcas, para levar isso adiante. Fantástico, muito legal. E eu acho que, puxando o gancho do que você falou, Tayana, eu acho que eu até falei um pouco disso quando a gente estava falando de diversidade e inclusão no RH versus diversidade e inclusão para fornecedores, para cadeias de fornecimento, dentro de compras e procurement. E pelo muito menos experiência que eu tenho que vocês aí nessa jornada, eu percebi que ainda há muita confusão, né, do que é que de fato caracteriza uma empresa diversa, porque quando a gente pensa em RH, a gente pensa, então se contratou muitas mulheres, essa empresa trabalha a diversidade, e para o RH, né, para a área de gente de gestão, isso pode ser uma realidade, ou muitas vezes é uma realidade. Mas para fornecedores, ou pelo menos quando a gente vai ser mais técnico, né, a gente quer ser mais, usando talvez as referências internacionais, que você mesmo comentou, né, Gabriela? O que o pessoal já tem trabalhado em termos do que é uma empresa pertencente a um grupo minoritário, eu ainda vejo que há uma dúvida, um desconhecimento. Vocês compartilham dessa minha opinião? Ainda existe mesmo? E o que é que seria esse fornecedor diverso na prática, se a gente fosse tentar definir? Quer começar?
Eu acho que existe um desafio, né? Porque até na última rodada de negócio, uma das pessoas fizeram uma provocação. Ah, mas por que tem que ser 51%? Por que não pode ser menos? Porque se a empresa é grande, então divide com mais associados. Mas a gente entra naquela questão. Como a gente quer fortalecer políticas afirmativas, a gente precisa fortalecer cada vez mais aquelas pessoas que estão mais predominantemente inseridas, né? Então, por isso que a gente fala de 51% de mulheres liderando o negócio, para dizer que, sim, o negócio é liderado por ela, sim, ele pertence a essa mulher, e quando a gente olha para muitas empresas estão nesse momento de desenho de política de compra afirmativa. Então, assim, a gente conversa com várias e todas elas vêm para a gente com o mesmo desafio, né? Como construir essa política de compra afirmativa? Então, eu acho que é um pouco olhar para que a empresa já faz de política afirmativa, porque o RH já construiu isso muito bem dentro da empresa, então cada empresa tem sua meta, mas quando a gente olha para fornecedor, é garantir que, de fato, esse fornecedor, ele não só ele esteja num papel figurante, assim, ele tenha uma pouca influência dentro da empresa, ou ele é dono de uma pequena parte da empresa, mas que ele não, de fato, seja dono e que, de fato, ele faça gestão do negócio, porque daí ele consegue levar a diversidade para dentro, para a pauta, porque a gente volta para aquilo, né? Quando o empreendedor ele tem esse olhar de política afirmativa e é diverso, ele vai pensar em os funcionários, em toda a cadeia de valor que ele também gera, porque ele também consome, ele também compra, nessa questão afirmativa. Então, por isso que a gente precisa que essas pessoas elas estejam na liderança e que elas sejam donas da empresa. E aí, Gabi, isso gera também, talvez, confusão no próprio empreendedor? Eles conseguem entender e abraçar esse conceito? Ou gera alguma frustração, às vezes, quando ele não é cumprido? Como é que vocês lá na Afrobusiness lidam com esse, vamos dizer assim, com esse desafio? Sim, eu acho que das duas pontas ainda tem bastante dúvida, tanto para as empresas quanto para os empreendedores, de se enxergar dentro de um recorte diverso, sabe? Então, por isso que é necessário, eu gosto sempre de usar que o óbvio sempre precisa ser dito, e no recorte racial, a gente faz a autodeclaração. E quando eu faço, aí surgem algumas dúvidas, porque eu falo assim, autodeclaração por conta da miscigenação, por exemplo, eu sou uma mulher negra, de melanina clara, não sou uma mulher negra de melanina acentuada, como o meu amigo ali, tradutor. E, às vezes, isso gera dúvida, né? Por conta da falta de entendimento dessa questão de miscigenação e toda essa questão de raça do nosso Brasil, que é muito diverso. Então, a gente traz isso para o empreendedor, faz esse entendimento para que ele consiga se representar dentro dessa diversidade. Então, a representatividade, eu acredito que é o foco dessa temática, sabe? Então, eu tenho a autodeclaração e aí eu venho de encontro com os dados que são 51% da sociedade, da divisão societária. Porque se eu detenho do poder de decisão da empresa, é muito mais fácil que as ações de minoritárias, para frentes minoritárias, sejam atendidas, né? Então, nós temos a autodeclaração, mas a divisão societária que vem embasando isso, porque muitas vezes é colocado uma ação diversa, mas aí quando você vai ver a empresa na distribuição, ela não acontece, sabe? Então, quando a gente traz para o empreendedor, para que ele tome esse lugar de poder, sabe? Olha, se você é um empreendedor negro, você precisa ter a divisão, você precisa ter o poder de decidir sobre a sua empresa. Então, a gente traz também essa reflexão para o empreendedor e para que ele tenha essa tomada de decisão. E como é que é encarar esse desafio, Gilson, quando você está numa grande empresa, né, numa corporação global, que obviamente precisa seguir uma burocracia, precisa seguir critérios, e aí você tem essa tecnicidade, né, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem 50 anos de estrada, entidades de fomento que já certificam centenas de milhões de empresas, já tem trilhões em faturamento, né, o Minority Council lá é da década de 70, né, e ao mesmo tempo
temos esse desafio, por exemplo, que a gente sabe quando, por exemplo, uma empresa é controlada por um grupo minoritário, diverso etnicamente, por exemplo, ou racialmente, existe uma chance 70% maior dela contratar também pessoas diversas para aquela empresa. Então, o impacto indireto é muito grande, mas, ao mesmo tempo, você fica, talvez, até uma espécie de dilema, né? Porque você também não pode fazer sem critério, né? Você tem que ter algum tipo de política, você tem que poder, talvez, até sofrer algum tipo de auditoria depois, né, do seu spend diverso, porque isso conta para uma meta global. Então, como é lidar com esse desafio quando a gente lida com esse panorama ainda mais nascente aqui no Brasil, falando de uma Mondelez? Não sei. Brincadeira. Não, acho que só para trazer também um pouco do contexto, assim, acho que cada país tem que entender, cada país e cada região tem que entender onde é que você está inserido. Nos Estados Unidos, que é um dos países mais avançados na pauta de diversidade, existem 16 classificações do que é um recorte de diversidade. No Brasil, a gente tem bem menos esse recorte. Exemplo, lá nos Estados Unidos eles consideram um veterano de guerra. Aqui a gente não tem um recorte de veterano de guerra. Então, a aplicabilidade que tem para os Estados Unidos não é a mesma para o Brasil. Então, o primeiro passo e aí nós estamos em organizações, muitas das pessoas, globais, que você precisa entender qual o recorte do local que você está inserido. Então, para o Brasil, eu vou dar o nosso exemplo. A gente decidiu entrar em recorte de 5 grupos. Mulheres, pretos e pardos, pessoas com deficiências, LGBTIQAP+, e indígenas. Eu conheço empresas que atuam com refugiados, ex-presidiários, e aí vai. Então, esse primeiro recorte tem que realmente vir do país e não é o desce do global, não. Você tem que impor para entender, porque no final do dia o programa serve para impulsionar essas empresas. Se eu tenho 16 grupos diversos, eu tenho um spend lá em cima, será que eu estou realmente entregando um papel positivo no que eu estou me propondo? Esse é o primeiro recorte que eu queria trazer para vocês. E aí tem todo esse papel. Hoje existe a autodeclaração e existe o processo de certificação. A certificação, ela garante realmente, dentro dos nossos processos, a confiabilidade desses negócios. E eu falo para vocês, eu já vivi um cenário que a empresa me trouxe, era um rapaz preto que tinha uma empresa de energia e ele veio fornecer o serviço, veio vender o serviço. Nas primeiras conversas com ele, eu entendi que ele era uma pessoa que estava sendo usada naquele serviço, mas que por trás existia uma outra corporação. Então, até isso o povo está fazendo hoje em dia. E aí existe o papel das certificadoras, que eu não consigo pegar meu pool de 600 fornecedores e certificá-los dos 600. Entra as entidades de fomento de diversidade e inclusão, que é um papel riquíssimo. É o que eu falo, além de conectar com os fornecedores, garantir o processo de certificação, compliance, e voltar para a gente e dizer, estão compliant, se pode seguir, existe o papel deles em retornar para o fornecedor no processo que a gente quer realmente de upgrade, tem que fazer esse caminho para conseguir se conectar a grandes organizações. Então, acho que são esses 2 caminhos de troca muito positivos e que nós precisamos de vocês para garantir o atendimento de metas globais que a gente tem lá, como a Olga comentou, chegar até o final de 2024 com $1 bilhão com negócios e com empresas diversas. Fantástico.